bem? Olá, boa tarde. Muito bem-vindas, bem-vindos para nossa live de hoje, né? Sextou, então é dia de mais um encontro aqui comigo para a gente conversar sobre sexo, sobre sexualidade. E para hoje, não consigo me concentrar. O que fazer? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, né? O que é possível fazer se na hora H eu tô com dificuldade aí, né? Para me envolver nesse momento. Então, aproveita aí, envia no aviãozinho para aquela sua amiga, aquele seu amigo que você acredita que possa aproveitar o assunto de hoje, esse tema, né? Até porque se a gente for pensar, será que você nunca se sentiu assim? Eu estou nesse lugar, numa atividade, mas parece que eu não estou aqui, parece que é só o corpo, né? O pensamento tá em outro lugar. Vocês já tiveram esse tipo de sensação alguma vez na vida, aí, em alguma atividade? Se quiserem comentar sobre isso, eu acredito que sim, né? É o que eu tenho ouvido muito frequentemente, inclusive, esse tipo de queixa de forma geral, no sentido de eu não consigo focar, né, seja nos meus estudos, seja no meu trabalho, parece que o que eu tô ali fazendo, eu de fato não estou envolvida com aquela atividade, né, inclusive já teve pessoas que me comentaram assim, Ju, eu acho que eu tenho TDAH, né? Que é aí o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Devido a essa dificuldade de se concentrar naquele momento, de estar conectada com aquilo que está fazendo no momento. E aí, quando isso acontece em várias situações na vida, pode também acontecer lá na hora H. Né? E aí, quando chega em consultório, muitas vezes vem uma queixa do tipo: não sinto prazer, né? Não sinto às vezes nem vontade de ter relação sexual porque não é prazeroso. Quando termina, eu não sei direito o que aconteceu ali. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Pensando nisso de não consigo me concentrar. Então, eu separei algumas dicas aí, algumas informações muito importantes. Isso vocês podem utilizar sim com relação, a gente vai falar aqui muito especificamente com relação ao sexo, e eu espero que vocês fiquem até o final da live, porque eu tenho uma surpresa para vocês depois, mas no dia a dia, nas suas atividades, se vocês conseguirem se conectar mais, né, se fazerem mais presentes nessas atividades, muito possivelmente isso também pode ir para a área sexual, para a relação sexual, para a atividade sexual. Então, começando, né? Se a gente for pensar o que pode nos auxiliar, por exemplo, eu tô aqui com vocês nesse momento, nessa live, o que faz com que eu me conecte mais com vocês, né? Olá, Virgínia, seja muito bem-vinda. Hoje o assunto por aqui é não consigo me concentrar na hora H, o que fazer? E aí eu tava comentando um pouquinho, então, se eu tô aqui com vocês, né, de que forma eu posso me conectar melhor com vocês, né? Nesse caso agora, a Virgínia entrou na live, eu vi, né, vi que a Virgínia entrou, e aí eu dei um oi pra ela, desejei boas-vindas, então aqui já tem um sentido envolvido, né? A visão. Ou seja, os nossos sentidos, muitas vezes, eles vão nos ajudar nessa conexão com a outra pessoa, né? Então, lá na hora H, nessa conexão, tanto comigo, sobre o que eu tô sentindo, sobre o que eu tô vendo, como nesse caso que eu dei o exemplo aqui com a Virgínia, utilizei ela como exemplo, quanto como eu vejo a minha parceria, como eu me vejo. Né? Se a gente for pensar hoje, vocês se olharam no espelho,
como que foi se olhar no espelho? Eu tô aqui me olhando também, né? O que que eu vejo? Eu vejo e tenho a impressão de que é bonito, bonita aquela imagem, ou eu olho, vejo e ai, mas eu não gostei de alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa. E isso na hora do sexo, tanto que a gente tem um ditado assim, né? Ah, os homens são mais visuais do que as mulheres. Será que é por aí? Eu fico muito pensando a respeito dos estímulos que a gente recebe visuais, né? Estímulos que podem aí aumentar, estimular a excitação, então estimular a questão sexual mesmo. E se a gente for pensar nos homens, né? Versus as mulheres, a gente vê aí produtos, roupas sensuais para as mulheres, né, ditas como sensuais, de repente um decote, uma lingerie, e aí você vendo aquela lingerie, a depender, tanto nós quanto eles, a gente olha, né, certas calcinhas, certas lingeries e já remete a sexo e a sexualidade, já tem ali na minha visão, eu consigo perceber com esse sentido o erótico ali presente, desde as cores, né? Então, muitas vezes, a cor vermelha, a paixão, tem todo um simbolismo cultural do que a gente vê que o outro ou nós mesmas podemos entender que isso é um sinal, né? Isso aí tem um ar de sedução e a visão ela é bem importante, tá? Não retirando a importância dos outros sentidos, eu vou passar por cada um deles, mas a visão é algo muito importante. A gente dá uma certa atenção, né? Nisso que eu falei, se olhar no espelho, de às vezes se olhar com certas roupas e se sentir mais sedutora ou atraente, ou se sentir incomodada com alguma parte do corpo. Então, tudo isso vai fazer diferença sim, né, na hora de conectar, sabe, através desses sentidos. Então, se eu me perguntar agora o que que eu tô vendo aqui na hora da live, eu tô vendo aqui o pessoal entrando, a Daiane dando um tchauzinho, a Aline também, a Juliele, minha xará, né, também aí presente. Então, eu vou me conectando com vocês. O mesmo acontece lá na hora H. Então, o que que eu tô vendo nesse momento, né? E às vezes, inclusive, às vezes não, isso é muito comum. Como que eu preparo um ambiente que eu quero, de repente, colocar esse tipo de estímulo, já prepará-lo, né, para a relação sexual. E isso é muito comum. As mulheres compram algum tipo de lingerie, os homens podem escolher de repente assim, eu vou sair para jantar com a namorada, com o namorado, com alguém especial, né, com a minha parceria, e como que eu vou me vestir para esse momento, né? O que que a pessoa vai ver quando ela me olhar? Qual que vai ser a sensação dela? Ela vai se sentir atraída por mim ou não? Então, a gente tem isso, né, de poder atender alguma expectativa visual e a visão realmente é um sentido bastante importante, né? Essas roupas mais sensuais, as lingeries, elas vão acabar remetendo sim. Tanto é que se a gente for parar para pensar, muitas vezes até pode ter alguns enganos, né? A gente vê aí eu uso uma saia mais curta, uma roupa que algumas pessoas entendem como eróticas e sensuais e outras nem tanto. Mas o que acontece é que tem ali um estímulo visual presente que a pessoa pode interpretar como algo mais erótico e mais sensual, tá? Depois, e aí é legal que eu vou passar por cada sentido e é bacana a gente ir tentando perceber qual sentido faz mais sentido para você na hora H. Ou seja, o que que pesa mais, o que que você prefere, né? O que que você quer mais, assim, que você nota que isso te estimula, que isso te excita, né? A gente tem com relação à visão, assim, até lembrei agora, quando a gente vai num restaurante, né, ou numa festa e tem aquela mesa ou aquele buffet cheio, assim, de refeições diversas, e a gente brinca, né? Primeiro a gente come com os olhos, depois é que eu vou realmente saborear.
Então, olha como os sentidos estão presentes na nossa vida e olha como a gente consegue se conectar ou não de acordo com a nossa atenção colocada naquele sentido. Então, o que é apetitoso, né? Ou se eu vejo uma fruta, mas é uma fruta que aos meus olhos não agrada tanto, ela não tá tão bonita, tão viçosa, a cor, né? Não tá tão viva. O que eu entendo pelo visual? Que talvez ela não esteja tão gostosa assim. E na mesma medida, às vezes a gente olha uma fruta e até chega a salivar, de tanto que aquela visão remete a algo saboroso, a algo apetitoso. E no sexo é muito isso, né? Se eu olho para minha parceria e entendo como apetitoso, né? Algo que eu quero estar perto, que eu quero ter contato de alguma maneira pelos meus sentidos. E geralmente começa com o visual, mas ele não é o único, não é mesmo? A gente tem a audição. E a audição, onde que entra isso, né? Se vocês perceberem, eu sou uma pessoa que eu já sei, eu sou muito musical, né? Quem me acompanha as lives sabe, quem me conhece sabe. Eu acabo sempre colocando uma música de fundo. E olha que interessante, hoje eu fiz o seguinte, fui lá, né, no YouTube, pesquisar sobre músicas sensuais, músicas eróticas. Ou seja, a gente tem certos sons que também nos remetem mais à relação sexual, né? Então, a música que eu coloquei aqui inicialmente foi uma pesquisa com essas palavras-chave e que, de fato, pelo menos para mim, me lembrou o erótico, né, o sensual. Para algumas pessoas pode ser que não, porque vai depender muito da história de vida de cada pessoa. Mas para mim remeteu. E eu sempre brinco, assim, tem músicas que eu gosto muito, mas que, por exemplo, não faria uma atividade física ouvindo aquela música. Gosto muito de samba, por exemplo, mas não, sabe? Pra mim, parece que não combina, não estimula para aquela atividade naquele momento. Então, muitas vezes, quando você vai ter um jantar romântico, colocar ali, escolher qual que vai ser a playlist, como que você escolhe a sua playlist? Né? Essas músicas que você escolhe, de fato, você está escolhendo conscientemente porque realmente vai te excitar, né? E aí a gente vê até em aplicativos playlists próprias para o momento da relação sexual, para o momento de transar, né? O que você ouve da sua parceria? Às vezes o próprio tom de voz, né? O sussurrar, o ritmo de fala. Esse tipo de som acaba também excitando muito mais aquela pessoa, aquela parceria. E o contrário também é muito verdadeiro, né? Eu já ouvi pessoas contando de que ouviram uma música, estavam alegres, felizes, né? Ouviram uma música e se sentiram tristes, para baixo, e aí a gente eu vou perguntando, né? Aquela música, na verdade, tocou em algum momento em que ela estava numa situação de tristeza, né? Ou que ela lembra alguém que ela tem saudade, de repente um rompimento né, no relacionamento ou uma briga. Então, tudo isso faz parte da nossa história também. Não é simplesmente assim, eu vou ouvir aquela música e eu já vou ficar excitada sexualmente. Não, às vezes ela pode remeter, inclusive, a alguma experiência desagradável, né? Então, isso a gente precisa estar atento também. E por isso que cada um de vocês que está aqui e que vai ficar até o final para receber a surpresa que eu comentei que eu vou disponibilizar para vocês, vai tentar perceber, assim, será que eu sou uma pessoa... não, Ju, mas eu sou muito auditiva e muito visual. Tudo bem, né? Cada pessoa tem o seu jeito, as suas experiências que acabou estimulando mais um sentido ou outro sentido. O mais importante é que vocês coloquem os seus sentidos à disposição de vocês para que vocês se conectem mais na hora H, sabe? Então, assim, a pessoa que é mais auditiva, como eu, né, que é muito... dos sons, das músicas, pode pensar a playlist mais erótica, pode colocar uma música ali para ser de fundo para aquele momento, né? A pessoa que é mais visual, ela pode pensar
uma coisa não exclui a outra, mas pode pensar aí que roupa que vai vestir, que lingerie que vai vestir. E aí depois a gente vai entrar também aqui. Já vou trazer para vocês a questão do olfato, né? Dos aromas, do cheiro. E isso tudo você vai reunindo, pensando nesses sentidos, né? Identificando o que para você é mais interessante para a sua parceria também, né? Logo que a gente entende que relação implica nisso, em reciprocidade. O que eu posso montar um ambiente, né? Preparar um ambiente ou me preparar para essa relação de modo a aguçar esses sentidos, que é uma outra realidade. As pessoas me perguntam assim, tá, mas como que quebra a rotina? Isso da rotina é muito comum, né? Ah, mas a gente casou, Ju, nada a ver. Será que nada a ver? Será que não tem um tempinho para vocês namorarem? Porque eu sei que o casamento traz uma série de responsabilidades, mas assim, e a diversão, e o lazer, né? E o de repente preparar mesmo. Ah, eu vou me preparar, eu vou comprar uma roupa diferente, ou eu vou resgatar uma lingerie ou uma roupa mais sensual que eu não uso há muito tempo. Já quebra, a gente às vezes pode pensar assim, ai, mas é uma coisa tão boba, né? Ai, acho que nem vai fazer diferença. Faz diferença sim, porque é nesse detalhe, né? E a gente vai unindo um detalhe a outro, isso já muda aquela relação sexual, já muda as sensações, quais os sentidos que você vai perceber mais, e isso é bem importante, porque muito do desconforto, às vezes, ou da dor na relação, tem a ver com isso também, de você não se conectar a esse prazer, né? A esses sentidos que proporcionam mais prazer para você. Eu vou dar um tempinho aqui só para comentar algumas coisas que vocês estão trazendo. O pessoal aqui tá entrando, né? O Gideão entrou, acenou aqui. Cana Drops, bem-vindas, bem-vindos aí. Ubuntu Viagens também, que a gente está pensando uma parceria bem legal para vocês, de uma live. E aí, o Gabriel, Policarpo, Alice e o pessoal da Ubuntu perguntou o seguinte: as preliminares definem esse resultado? O que eu tenho visto é que sim, as preliminares, como a gente tem um tempo de resposta sexual, se a gente for pensar em termos biológicos e pensar num sexo heterossexual, e aí envolvendo, né, homem, mulher, o corpo de cada uma dessas pessoas, essas diferenças de sexo, né, a gente tem respostas sexuais diferentes. Então, para a mulher especialmente, é muito importante. Não estou dizendo que para o homem não seja, mas é que a resposta sexual do homem é um pouquinho mais rápida, né, do que a da mulher. E aí, eu digo sempre que o ideal é quando a gente viaja, a gente possa aproveitar a viagem, sabe? Desde o momento em que eu vou colocar as coisas no carro, vou me preparar, vou entrar na rodovia, o que que eu vou ver de paisagem. E não só, eu tenho que chegar naquele local. Você aproveita o processo desde o começo, e aí quando a gente vai pensar nos nossos sentidos, desde uma expectativa do que eu tô lembrando, e aí os sentidos também entram aí, porque a gente vai formando essas memórias auditivas, olfativas, como eu falei antes, uma música pode me lembrar uma situação muito prazerosa ou uma situação muito incômoda, né? E aí as preliminares, inclusive, elas podem entrar já numa mensagenzinha ao longo do dia, e aí entra o sentido de ler aquilo, de trazer lembranças, expectativas, tudo isso a gente já está estimulando os sentidos, né? Então, as preliminares, sim, de uma maneira geral, elas auxiliam nesse resultado que é ter mais prazer, né? É sentir depois do sexo, porque a gente tem o antes, o durante e o depois, né? Que foi gostoso, né? Não como algumas pessoas que, normal. E aí eu pergunto, o que é isso normal? Eu não sei. Às vezes a pessoa tem dificuldade em nomear, mas às vezes ela não estava ali de fato. Ela estava lembrando que ela tinha que
Hoje à tarde eu tenho que cuidar das tarefas escolares, fazer as tarefas escolares com as crianças, e aí eu tenho que pagar aquele boleto, entendeu? Ela tá ali, de corpo presente, o que acontece em muitas outras atividades, inclusive, porque a gente tem uma cultura da produção, né, da velocidade do fazer coisas. E em contrapartida, para você aproveitar uma relação sexual, você precisa relaxar, você precisa estar atento plenamente e com os sentidos, né? Atento e atenta aos sentidos naquela relação sexual. Desde o antes, como as preliminares, aí que o pessoal do Ubuntu trouxe, né? De eu me preparar, de eu escolher uma roupa diferente, de eu colocar uma música. O durante, né? Propriamente o sexo ali, seja com penetração ou sem. E o depois, como é que foi? Né? Se eu vou conversar com uma parceria ou não, que aí entra a audição de novo. Né? Eu vou estar com a minha escuta aqui para numa próxima vez a gente poder aproveitar melhor esse sexo, ou eu não tô para escuta, que é uma outra queixa, né? Mas parece que o pessoal me procura para isso. Aí é uma queixa mais feminina. E ele não me escuta em outros momentos. E essa escuta pode ser muito preciosa, porque você vai entendendo o que essa mulher quer do relacionamento. E eu tenho recebido muito essas queixas, a queixa de desinteresse pelo sexo, né? Entendendo que o esposo procura só para isso. Então, assim, o que mais ela quer que talvez possa impactar nessa relação sexual? Ela quer que eu vá com ela, não sei, num piquenique, né? Ou dar uma volta no shopping porque ela gosta muito, tá? Ou a gente fazer um jantar juntos sem os filhos. E aí, se você não estimular um pouco a escuta e esses sentidos, né, de perceber ali a parceria, como é que tá pro outro, daqui a pouco as coisas não vão acontecendo e as pessoas podem naturalizar que é normal. Não, porque a gente casou, tá num relacionamento longo, é normal não transar. Mas espera aí, mas o que tá acontecendo? Né? Não é do nada, eu também escuto muito isso, gente. Do nada ou eu comecei a chorar, ou não quis mais. Nunca é. Daí os sentidos entram de novo, a gente ir percebendo o que é, de repente, no caso do tato, o que é um toque que eu sinto como bom, como gostoso, como um carinho, né? Como algo assim que estimula, no caso da mulher, a lubrificação, vai ficando excitada. E o que é um toque, às vezes, que a pessoa não gosta muito, não, né? Sente um desconforto. E isso do tato, ele é o mais valorizado dos sentidos na hora H, né? E aí tem desde roupa, de novo, né? O contato da roupa com a pele, da pele ali com o lençol. E a gente tem muitas possibilidades no sentido das massagens, dos olhos, né? Falou em massagem, muitas pessoas já fazem essa associação do tipo, hoje à noite eu vou te fazer uma massagem. Então isso tende a que, né, leve ao sexo, pode ser uma espécie de preliminar. Olha só, o pessoal da Ubuntu tá falando, a hora H é sempre melhor numa viagem? Talvez pela questão de estímulos diferentes, de um espaço diferente também. E isso que eu falei de quebrar a rotina, né? De colocar novos elementos na hora H, né? Na hora do sexo. Então, isso em casa e com viagens também, porque é próprio sair de casa, a gente já tem novos elementos, já tá num espaço diferente, num ambiente diferente, né? Com cheiros, aromas diferentes, então com uma visão diferente também, a gente vai podendo se conectar de outras formas que as até então exploradas. Então, no caso de relacionamentos mais duradouros, poder incluir um pouquinho de novidade ou muita novidade, dependendo da época, né? No sentido assim, agora a gente tá de férias, vai fazer uma viagem. Legal,
né? Vai ter uma série de novidades. Ah, mas agora a gente trabalha, tem uma série de coisas para fazer na rotina, mas dá para colocar um pouquinho de novidade no final de semana ou num dia durante a semana, uma surpresinha, uma lingerie diferente. No caso do homem também, que ele possa pensar, né? Esses dias eu lembrei de uma coisa interessante. Eu ouvi em consultório assim, daí eu disse pra ela passar no sex shop, comprar um produtinho diferente. E aí eu me perguntei, ela já se queixa que ela tem milhões de coisas que ela faz. Que ela tá atarefada, que ela tá sobrecarregada, que ela não tem disposição. E aí ela ouve do parceiro pra ela passar no sex shop comprar um produtinho pra eles. Tipo assim, o que que ela pode interpretar? Ela pode interpretar, ai que legal, vamos lá, né? Um produtinho. Mas nessa história, o mais provável é, poxa, mais uma coisa pra fazer. Eu já tenho, né, dar banho no Joãozinho, pagar os boletos, fazer o supermercado, e eu tenho que passar, ainda tenho que passar no sex shop, sabe? Então, dependendo da história de vida, dependendo do momento do casal, ou dessa pessoa, né, que tem seus crushes, enfim, que tem ali alguém pra, ou sozinha, porque inclusive, se a gente for pensar, é muito bom tentar se perceber como que esses sentidos impactam pra você, sozinho, sozinha, ali na masturbação, né, no autotoque, ou na hora do banho, como que são esses toques, o que que você gosta ou não, o que que você sente. É bem importante para depois poder também compartilhar aí com a parceria, né? Então, dar atenção aos sentidos faz sentido, seja sozinho, seja acompanhado, seja em grupo, do jeito que você quiser, mas tem uma importância, né? E é isso que eu quero deixar assim de recado para vocês. Com relação ao olfato, comum, né, gente? A gente pode até misturar aqui os sentidos, né? Na hora de fazer uma massagem, a gente vai ter a questão do tato, mas se for com óleo, vai ter a questão do aroma, do perfume, do cheiro. E muitas pessoas são bem olfativas também, né? Então, sentiu determinado perfume, já remete a um erotismo. A gente tem um perfume natural, que eu digo, que eu brinco assim, né? Que é o feromônio, que é um aroma que a gente dissemina, né, de alguma forma, e que ele tem especificamente esse objetivo, né? O objetivo são várias substâncias que formam uma química para atração sexual. Esse é o único objetivo, para ver como a natureza, né, é esperta. Mas ao mesmo tempo a gente tem esses outros aromas, perfumes que a gente pode aí valorizar e estar atentos e atentas na hora H, né? Então, que cheiro que tem a parceria? Não vai ser o cheiro do perfume que a pessoa comprou, né? Porque cada perfume em contato com a pele daquela pessoa, com a pele da sua parceria, vai trazer um aroma diferente e único. Então, sabe, poder despertar assim, eu tô aqui com essa pessoa, que cheiros eu sinto, né? Qual é o aroma? Poder identificar como é o toque, que é algo que eu trago muito, né? E que é o mais presente e um dos mais fáceis que as pessoas se conectam, assim. O que que eu vejo, né? O que que eu ouço dessa pessoa. Então, tudo isso. E até esses dias alguém comentou assim dos gemidos, né? Então isso também vai indicando um pouco, vai formando todo esse ambiente mais erótico, né? Durante ali o sexo e pode ajudar a se conectar melhor com essa pessoa, né? Estar aí de fato presente e aberta ao que você está ouvindo, o que você está sentindo de aroma. É isso aí, Ubuntu. Tá firmado a parceria já. A gente vai fazer uma live bem legal. Pensei em várias coisas já, né? Mas por enquanto segredo. Depois a gente divulga pro pessoal poder acompanhar. O Lucas de Bem também entrou. Seja bem-vindo, Lucas. A gente tá falando aqui, né? Quem tem dificuldade para se concentrar na hora do sexo, o que que pode fazer? E a minha dica para hoje é você se conectar com os seus sentidos, todos
né? Os 5 sentidos que a gente tem aí. Né? Algumas pessoas vão dizer que eu não sou tão olfativa, é o meu caso, inclusive, e eu passei a exercitar um pouco disso também, né? A tentar identificar cheiros diferentes e poder estimular, a gente pode estimular esses sentidos e passar a, na hora do sexo, sentir de uma forma um pouco mais intensa a partir de todos eles, tá? A gente acaba tendo uns que se destacam, mas é possível fazer esse exercício também, né? E do paladar, que é algo também bem legal, né? Quem nunca pensou em convidar alguém para sair para jantar, para de repente beber um vinho ou um suco, ou né, aquela ideia de comecinho mesmo, não sair para comer alguma coisa, né? Então, isso a gente vai também identificando, né? A gente tem alimentos afrodisíacos, então também tem a partir desses alimentos algum sinal, às vezes mais erótico entre as parcerias, e aí que tem sensações, né, na boca, na língua, e isso também é super comum, né? A gente vê, não é à toa que a gente tem muitos brinquedinhos ou acessórios ou os próprios olhos de sex shop que você tem aromas, tem gosto, né? E justamente para poder conectar mais com esse momento. Tem os frios e os quentes, pensando em temperatura, pensando no sentido tátil novamente. Então, tudo isso a gente pode dar uma atenção para de fato estar mais conectado naquele momento, né? Mas agora eu quero perguntar para vocês, quem se sentir à vontade, já falei um pouquinho aí no começo que eu me considero uma pessoa mais auditiva, inclusive eu venho, né, desenvolvendo muito isso ao longo dos anos, até pela escutativa de consultório, de parar, né, de dispor essa audição, inclusive para as pessoas. Mas vocês, quem quiser se sentir à vontade para comentar, percebem que qual sentido é mais aguçado, né? Não precisa responder especificamente na hora do sexo, porque isso acaba se refletindo lá também. Você já parou para perceber, né, qual sentido é mais aguçado ou quais sentidos são mais aguçados ou estão mais presentes na hora H, que você tem preferências, que para você funciona como, né, se eu estou conectado ali, eu me excito mais facilmente, né, eu tenho tesão, eu tenho vontade de transar. Conseguem fazer esse exercício de resgatar, de identificar qual dos sentidos é mais aguçado por aí? Olfato, Virgínia, que legal! Eu sempre me achei muito ruim, assim, mas aí aos poucos eu fui pensando, bom, mas dá para estimular, a gente consegue desenvolver um pouco mais, né? E é bacana quando a gente percebe isso, porque a gente pode, como eu disse anteriormente, colocar esses elementos, né? Então, colocar um aroma, a gente tem, né, os difusores, a gente coloca um cheirinho, ou coloca, às vezes, tem spray também, um cheirinho ali na cama. Tem pessoas que colocam de lavanda para relaxar. Aí você pode escolher um aroma que para você remeta mais à sensualidade, ao erotismo, à sexualidade, né? Olha só, o pessoal do Ubuntu, o Luciano colocou visual. É muito comum, né, os homens trazerem isso do visual. É comum, mas não acredito que seja determinante, né? Tem uma questão, se a gente for pensar até na educação, os homens são mais estimulados, assim, desde de propagandas, né, com mulheres tidas como bonitas ou revistas, né, associando assim revista, sexualidade, o que a gente tem pelo visual. E a Lauren é o tato. O tato, ele é bem presente mesmo, assim, a maior parte das pessoas, que aí envolve todo o nosso corpo, né? Então, tudo a gente pode acabar sentindo de alguma maneira essa percepção do tato e das texturas, né, na pele, das roupas, cetim, seda, lençol,
tudo isso já traz, assim, ou um prazer, ou um desconforto, alguma emoção vai estar suscitando ali, né? Bem bacana. Então, gente, alguma pergunta, mais algum comentário que vocês queiram, de repente, acrescentar ao que eu falei, né? Ou trazer aí ideias. A Débora! Bem-vinda, Débora! Acenando aí, eu te vi, mas eu tava aqui organizando as ideias, acabei não cumprimentando antes. A Vanilza também, Madu, Elaine, tudo bem? Ana Paula Martins, colega de profissão, Osvaldo também, colega de profissão. Muito legal. Se vocês não têm perguntas nem comentários, eu prometi, né, quem ficasse até o final, eu teria uma surpresa. Então a ideia é a seguinte: eu preparei um exercício bem legal de áudio para vocês, justamente para auxiliar nisso da atenção plena, né, da gente estar mais presente na hora H. Então, quem tiver interesse, me manda aí pelo direct o seu e-mail, que em seguida eu envio esse áudio para vocês, tá bom? Justamente para a gente poder estimular, para a gente poder praticar e ter um impacto aí na hora H, ok? Quem sabe vocês já possam exercitar mais tarde, já colocar em prática no final de semana, sozinhos ou acompanhados, ok? Então por hoje é isso. Espero vocês na próxima sexta, né? Mais um sextou semana que vem, nesse mesmo horário das 13h03. E bom final de semana. Um beijo, até mais!